O verdade do Evangelho. Ninguém gosta de ser rotulado. Afinal, os rótulos geralmente carregam o peso do julgamento humano. Eles tentam nos reduzir a algo menor do que realmente somos. Tentam nos enquadrar em categorias, limitar o que o céu chamou para ser ilimitado. Mas de alguma forma, os rótulos sempre vêm. O mundo insiste em nos nomear, e o problema é que se nós não soubermos quem somos em Cristo, acabamos acreditando naquilo que o mundo diz. E é aí que a confusão começa. Porque o Evangelho não veio para nos encaixar, veio para nos libertar. Jesus não morreu para que tivéssemos uma identidade fabricada pelos outros, mas para que fôssemos chamados filhos de Deus, selados com o Espírito Santo e conhecidos no céu por um nome que o mundo não entende. O mundo pode nos chamar de fanáticos, exagerados, religiosos demais, crentes, mas o céu nos chama de redimidos. E isso muda tudo, porque enquanto o homem tenta classificar, o Espírito vivifica. O homem rotula para restringir, mas Deus dá um nome para revelar propósito. O rótulo tenta aprisionar, mas o nome liberta. Sim, o mundo precisa de rótulos para organizar o caos que ele mesmo criou. Mas o reino não precisa disso, porque o reino não é um sistema, é uma vida. E essa vida se manifesta onde há fé, arrependimento e o poder do Espírito Santo transformando o coração humano de dentro para fora. No mundo científico, rótulos ajudam a entender espécies. Mas no reino de Deus, rótulos não explicam o mistério da graça. Você pode até tentar enquadrar um cristão em alguma categoria, mas como classificar alguém que morreu e reviveu em Cristo? Como rotular um coração regenerado, um espírito que foi habitado pelo Espírito Santo? A nova criação não cabe em esquemas humanos. Ela transcende a lógica. Talvez fosse possível tentar algo assim: gênero, redimido; espécie, nova criatura; subespécie, servo de Cristo. Mas até isso seria insuficiente, porque aquilo que o sangue de Jesus fez em nós é impossível de ser rotulado por qualquer linguagem humana. Enquanto o mundo tenta dividir e classificar, o Evangelho chama a unidade. E no corpo de Cristo, toda divisão é uma ferida. Há cristãos que passam a vida se separando, construindo muros, como se a santidade fosse isolamento. Esquecem que o amor é o vínculo da perfeição. Esquecem que Jesus não orou para que fôssemos os mais certos, mas para que fôssemos um. E há outros que tentam juntar tudo, nivelar todas as diferenças, apagar o que é santo, misturar luz com trevas, em nome de uma falsa paz. Mas o Evangelho não é nem divisão amarga, nem unidade sem verdade. É graça e verdade caminhando lado a lado. Viver o Evangelho é andar num equilíbrio santo, um coração inflamado pelo amor e uma mente cativa à palavra. Um espírito sensível ao mover do Espírito Santo e uma vida rendida à cruz. Porque o Evangelho não é um movimento, é uma revolução interior. Não é uma bandeira que carregamos, é uma cruz que nos carrega. E o que o mundo chama de crente, o céu chama de filho. O que o mundo chama de louco, o céu chama de escolhido. O que o mundo chama de fracasso, o céu chama de semente. Enquanto o homem olha para denominações, o Espírito busca corações quebrantados. Porque o Evangelho verdadeiro não é construído em cima de rótulos, é edificado sobre o Cordeiro que foi morto. Durante séculos, homens tentaram definir o que é ser cristão. Uns enfatizaram a tradição, outros o intelecto, outros a experiência. Mas a verdade é que ser cristão é ser alvo da graça. É reconhecer que a cruz é o único ponto de encontro entre o céu e a terra. A salvação é um dom, não um sistema. É graça, não mérito. É fé, não performance. E isso continua sendo o escândalo do Evangelho, que pecadores são salvos não por obras, mas por sangue. Não há nada que possamos acrescentar ao sacrifício de Cristo. Nenhum esforço humano é capaz de aperfeiçoar aquilo que ele já consumou.
E ainda assim muitos tentam viver uma fé de aparências, tentam ganhar o favor de Deus por obras, tentam equilibrar o peso do pecado com o peso da disciplina. Mas a cruz já pagou, a cruz já venceu, a cruz já declarou: está consumado. E é por isso que a fé é o início e o fim da jornada, porque a fé é o grito do coração que sabe que tudo o que precisa está em Cristo. Mas com o passar do tempo, muitos perderam a simplicidade do Evangelho, transformaram o que era poder em doutrina fria, fizeram da graça um debate, e o Espírito Santo, que deveria ser o centro, se tornou apenas um tema. O Evangelho, porém, continua sendo a boa notícia de que Deus desceu até o homem. Ele não ficou distante, esperando que subíssemos. Ele desceu, e ao descer, nos levantou. Quando olhamos para o cenário da igreja, vemos as mesmas divisões que Paulo enfrentava em Corinto. Uns dizem: eu sou de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro. Mas Cristo não está dividido. E o que o Espírito Santo quer restaurar hoje é um coração simples e puro diante de Deus, capaz de discernir o que realmente importa: Jesus Cristo e este crucificado. O mundo cristão pode até se fragmentar em milhares de grupos, mas o céu só reconhece um povo, o povo que nasceu de novo. Um povo que ama a verdade mais do que a tradição, que busca o Espírito mais do que o prestígio, que prefere ser ferido pela verdade do que confortado pela mentira. Porque a verdade do Evangelho não é confortável, é transformadora. Ela não vem para nos acariciar, vem para nos confrontar. Não vem para massagear o ego, mas para crucificá-lo. E é por isso que muitos rejeitam o verdadeiro Evangelho, porque ele exige arrependimento, santificação e domínio próprio. O Evangelho não é um convite para melhorar, é um chamado para morrer e nascer de novo. É o fim do velho homem, para o início de uma nova criação. Quando o Espírito Santo habita em nós, ele começa uma obra de restauração interior. Ele molda o caráter, purifica as intenções, renova a mente. Ele não apenas consola, ele transforma. Ele não apenas revela, ele santifica. A santificação é o fogo que separa o ouro da escória. E cada prova, cada renúncia, cada lágrima tem um propósito: formar Cristo em nós. O apóstolo João disse: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque o amor do mundo é inimigo do amor do Pai. E é aqui que o Evangelho nos corta profundamente, porque amar o Pai exige desapegar do mundo, e amar o mundo é, inevitavelmente, perder o brilho do céu. O Evangelho verdadeiro é radical, porque ele inverte tudo o que o mundo valoriza. No mundo, poder é dominar. No Evangelho, poder é servir. No mundo, grandeza é ser notado. No Evangelho, grandeza é ser crucificado com Cristo. No mundo, vencer é estar acima. No Evangelho, vencer é descer, porque foi descendo que Jesus salvou o mundo. E quando o Espírito Santo abre os olhos do coração, percebemos: a vida cristã não é sobre ter razão, é sobre ter redenção. Não é sobre vencer debates, é sobre vencer o pecado. Não é sobre impressionar os homens, é sobre agradar o Pai. Há algo poderoso em viver com o coração rendido, porque quem se rende a Deus não precisa provar mais nada. Quem está crucificado com Cristo não teme ser mal interpretado. Quem vive pelo Espírito já não precisa do aplauso do mundo, basta o muito bem do Senhor. E esse é o chamado do Evangelho hoje: voltar à essência, ao altar, ao arrependimento, deixar os rótulos, os debates, as comparações e olhar de novo para a cruz. Porque é lá que tudo começa. É lá que a culpa morre e a graça vive. É lá que o Espírito Santo reacende o propósito, restaura o domínio próprio e renova a mente para amar o que Deus ama e rejeitar o que ele rejeita. A verdade do Evangelho é simples, mas exige entrega. Ela não cabe em slogans, não se dobra às modas, não muda com os tempos. O Evangelho não precisa de adjetivos, precisa de testemunhas vivas.
E quando você compreende isso, entende que o verdadeiro poder não está em ter mais argumentos, mas em ter mais unção, mais presença, mais arrependimento, mais cruz. Porque a cruz é o único ponto onde o amor e a justiça de Deus se encontram. E é por isso que diante dela, todo o orgulho morre, todo pecado é revelado, toda máscara cai. E o Espírito Santo, que habita em nós, sussurra: não é sobre quem você era, é sobre quem você está se tornando em Cristo. O Evangelho é o convite de Deus para trocar o rótulo do mundo pela identidade do céu. E essa verdade precisa incendiar a nova geração. Porque se a igreja quer ser relevante, ela precisa ser santa. Se quer ser voz, precisa ser fogo. Se quer ser luz, precisa ser cheia do Espírito Santo. E ao final de tudo, quando as vozes se calarem, os sistemas se dissolverem e as denominações deixarem de existir, só permanecerá aquilo que o céu reconhece. Um povo remido pelo sangue, santificado pelo Espírito e apaixonado pelo Cordeiro. Esse é o legado que vale a pena deixar. Não títulos, mas testemunho. Não posições, mas presença. Não prestígio, mas pureza. Porque quando o dia chegar e estivermos diante do trono de Cristo, o único rótulo que importará será este: servo bom e fiel. E é isso que quero ser lembrado por ser. Alguém que amou a verdade do Evangelho mais do que qualquer outra coisa. Alguém que caminhou pela fé, sustentado pela graça, cheio do Espírito e crucificado com Cristo. Essa é a marca dos que pertencem ao reino. E que essa verdade reacenda em nós o desejo de viver um cristianismo verdadeiro, simples e poderoso. Aquele que transforma o coração e muda o mundo a partir do arrependimento e da presença do Espírito Santo. Se essa mensagem falou com você, siga o canal Os Pentecas, compartilhe este vídeo e comente o que o Espírito Santo ministrou ao seu coração.